Olá, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre vencer as adversidades da vida, né? E eu gostaria de ler junto com você Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que vai dizer assim: Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Eu gosto muito desse texto de Éfesos, né, de Efésios, que ele está dizendo ao povo de Éfeso, né, principalmente o versículo 13, porque o versículo 13 ele fala sobre no dia mal. Essa versão não falou no dia mal, mas essa versão falou assim: portanto, usem cada peça da armadura para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, ou seja, não vai haver folga. Vai haver uma continuidade daquilo que o inimigo investe contra as nossas vidas. Então, nós sempre nos planejamos para algo, né? Todos nós temos uma vida diferente daquela que um dia, muitas das vezes, né, nós planejamos viver. Nós criamos expectativas sobre família, sobre casamento, sobre filhos, ministério, saúde, estabilidade, confiança. Mas a verdade é que em algum momento a vida nos confronta com dias maus, né? Ou seja, a vida nos confronta com esse ataque do inimigo que nós estamos falando aqui. E aí a gente precisa perceber que esse dia mal é algo que vai acontecer. Não tem como a gente fugir disso. Pastor, eu não quero dia mal, tudo bem, eu também não quero. Mas a verdade é que o dia mal está sempre diante de nós. E somos nós que precisamos saber como agir nesse dia mal. A gente vai enfrentar, né, frustração, talvez no casamento, quando ele acaba, talvez quando a saúde adoece, pessoas que nos ferem, quebram a nossa confiança, quando nós somos injustiçados, quando nós mesmos erramos, né? Porque a gente também não pode sempre atribuir as frustrações vindas de fora. Muitas das vezes elas vêm por nós mesmos, porque nós erramos em algum momento. Quando perdemos algo importante, né? Ou entendemos que Deus permitiu, quando não entendemos, né, que Deus permitiu certas coisas. Mesmo aquelas pessoas que amam a Deus passam pelos dias maus. Ah, mas o dia mau tem que chegar para o ímpio, que não tem uma vida com Deus. O dia mau tem que chegar para o incrédulo, para o ateu. Não, o dia mau chega para todo mundo. A Bíblia vai dizer que assim como o sol e a chuva são para justos e injustos, assim acontece também em relação ao dia mau. E quando eu olho para essa questão toda aqui, né, às vezes a gente pensa que servir a Deus nos impediria de sofrer, não é? Mas a carta de Efésios ela fala justamente o contrário. A gente precisa se prevenir porque o dia mal vai chegar. E eu tenho algumas situações em que eu já vivi, né? E eu acredito que você também. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que você está aí, porque o tema talvez dessa live foi o tema que te chamou a atenção para você sentar e ouvir e pensar, né, refletir sobre as questões que talvez nesse momento você esteja vivendo. Eu já passei por questões de uma frustração assim que para mim foi muito difícil, que foi um episódio que eu vivi com a minha família, né, em que eu fui denunciada no conselho tutelar porque eu estava sendo acusada de maus tratos ao meu filho. E ele só tinha 1 ano na época, né? E essa situação gerou assim uma dor muito grande em mim,
até porque eu sempre fui uma mãe muito cuidadosa, muito cautelosa. Mas aquele dia mal chegou para tentar destruir, na verdade, a minha relação familiar como um todo, não apenas do meu marido para comigo, né? Mas nem de mim somente para com meu filho, mas com todas as pessoas envolvidas na situação. Mas a questão é que a gente precisa entender que vivemos aquilo que o Senhor permite, né? O Senhor permitiu essa questão da denúncia ao conselho tutelar, né? Foi uma situação injusta que eu enfrentei e quase acabou com o meu casamento, né? A gente estava indo para o segundo ano de casados e essa situação, ela quase acabou com o nosso casamento. E na época foi muito difícil viver aquilo. Foi muito difícil viver aquilo. E é ruim a gente descobrir, né, que tem dores que não vêm por causa de nós, vêm por causa de outros. Mas aí entra tudo aquilo que a gente está falando aqui. A gente precisa entender em que tipo de resposta eu dou às frustrações da vida, às decepções, às adversidades, né? E aí, quando eu olho para essa questão, embora naquele primeiro momento, né, a minha reação tenha sido de choque, tenha sido de, eu não quero nunca mais estar em contato com uma pessoa como essa, mas a gente se submeteu ao Senhor. Hoje, por algum motivo, o Senhor está me trazendo a falar sobre isso. Eu confesso que não pensei em esmiuçar justamente esse episódio da nossa história, né? Mas na época, quando nós sofremos essa intervenção, né? E é muito interessante porque era um relacionamento tão saudável, tão bom entre mim, meu marido, meu filho, e até com essa parte da minha família também tinha um bom relacionamento. Às vezes a gente nem sabe por que toma determinadas ações, né? Porque assim, eu penso que a pessoa que fez isso, ela jamais queria o nosso mal, ela só não conseguiu interpretar uma atitude minha daquele momento, e querendo ou não, eu também não soube interpretar, ou talvez tenha feito coisas que gerou nela, porque muitas das vezes é muito fácil a gente só acusar o outro de tomar atitudes ruins. Mas e quando somos nós? Né? Quando somos nós que, de alguma maneira, provocamos alguma reação no outro? Né? Eu lembro que eu era muito enjoada como mãe de primeira viagem, eu era criteriosa, eu ficava cheia de dedos com meu filho, e eu ainda tinha muita dificuldade porque eu morava longe da minha mãe, eu me casei, eu morava antes de me casar lá em Jacarepaguá, e aí quando eu me casei vim morar em Santa Cruz, então eu tinha uma distância muito grande da minha mãe, e isso, de alguma maneira, me gerava uma insegurança, né? E aí eu tentava, de alguma forma, lidar com essa distância da minha mãe. Minha mãe era aquela pessoa que sempre eu procurei conselho dela, eu sempre procurei as orientações dela, porque sempre foi a minha referência. Então, nesse primeiro momento da minha vida, como mãe, como esposa, eu ainda estava muito. É, eu ainda estava muito insegura, né? Eu ainda estava muito. Como é que eu posso dizer? Eu ainda não tinha experiência. A gente vai construindo a experiência com o tempo, né? E aí, nesse episódio, né, que foi no desfraude do meu filho, eu tive uma dificuldade ali, que foi onde aconteceu essa denúncia ao conselho tutelar. Mas o Senhor é tão generoso que, quando eu cheguei ao conselho tutelar, o conselheiro era um pastor, um pastor da Cadesc ali de Santa Cruz. Eu tive que levar o Bruno lá, o Bruno precisou passar por uma avaliação com o conselheiro, né, dali do ambiente e tudo mais. Foi uma situação bastante adversa. Foi. Contudo, hoje eu tenho 49 anos. Na época, eu deveria ter 22 anos. 22 anos, mais ou menos. Então, você imagina a minha imaturidade naquele momento, né, em passar por determinadas situações, em ensinar, em instruir. Meu filho ainda estava naquela fase de que preciso aprender, né? A gente ainda estava, toda a família ainda estava se adaptando, né? Aquela nova formação familiar e tudo mais. Então, assim, a gente percebe o quê? Que aquele episódio em si causou, sim,
um rombo muito grande no relacionamento meu, né? Causou, assim, uma dificuldade. Contudo, Deus não desperdiça nada do que nós enfrentamos. E naquele episódio difícil, né, de situação de uma quebra, né, de relacionamento ali, o Senhor trouxe ao coração da própria pessoa, né, que foi essa pessoa que infelizmente teve essa ação de denúncia, se converteu ao Senhor, né? E através da conversão dessa pessoa, meu marido se converteu também ao Senhor, e depois uma outra parte da família também se converteu ao Senhor. Então, há situações em que a gente pensa que elas vêm para nos destruir. E aí é quando eu quero conversar com você um pouquinho também sobre Jó. Jó, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, ó, quer ver? Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, pois temia Deus e se esforçava para não praticar o mal. Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Ele era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o mais rico e poderoso de todo o Oriente. Só que aconteceu alguma coisa. Jó tinha uma vida estabilizada, uma vida de temor ao Senhor, uma vida familiar extraordinária, eu costumo dizer, e eu pregava sobre isso esses dias, porque estou trazendo essa ministração para você, porque foi uma ministração que eu fiz no sábado, e como essa ministração me ensinou a ponto de no domingo eu ainda falar sobre ela e estar trazendo isso aqui para você hoje, porque de fato ela trouxe um impacto muito grande na minha vida. O Jó, ele tinha uma vida, um caráter, né, de integridade, e era algo dele, era uma personalidade dele. E antes de falar do temor que ele tinha a Deus, fala da sua integridade, da sua justiça, de como ele era nesse ponto. E aí depois fala que ele temia a Deus a ponto de fazer de tudo para não cometer maldade, se desviava do mal todo o tempo. E tinha uma família grande. Na continuação vai dizer, eu não vou ficar lendo para a gente não ficar muito parado nisso, mas eu quero sintetizar para você, que acredito que você conheça também. A Bíblia vai dizer que os filhos de Jó faziam festas, ofereciam banquetes nas suas casas. Cada dia era na casa de um. E todos os irmãos participavam daquela festa, até as irmãs participavam daquela festa. E aí, quando eles terminavam as festas, o que Jó fazia? Ele se levantava pela madrugada, oferecia sacrifício a Deus, para pedir perdão ao Senhor, caso os filhos tenham cometido alguma coisa que pudesse ter agredido a santidade de Deus. Então, Jó, ele não se preocupava apenas em ser santo em si mesmo, mas ele procurava se preocupar em que a sua casa fosse santa. Mas a continuação vai dizer que um dia os anjos, os filhos de Deus, compareceram diante do Senhor, e juntamente com eles, Satanás também. E quando ele chega lá, o Senhor fala sobre Jó. Não é Satanás que chega perguntando, ou falando, ou apontando Jó. É o próprio Senhor que chega e fala para ele. De onde você vem? E ele fala de rodear a terra e passear por ela. E aí o Senhor fala, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás fala assim, claro que ele vai ser um homem dessa natureza. O Senhor cerca ele com sebe, ou seja, o Senhor tem uma cerca viva, protegendo, não permitindo que nada o alcance. Mexe nele para o Senhor ver se ele não continua, ele não te blasfema na tua cara. O Senhor falou, tudo bem, pode ir lá, mexe com ele. E aí Satanás desce e destrói tudo de Jó, destrói os bens, destrói, né, os animais, mata os filhos de Jó. E é interessante porque vai chegando um servo após o outro contando sobre as coisas que aconteceram. Quando um chega e dá uma notícia, diz, só restou eu para te trazer essa nova. Aí chega um outro que conta um outro episódio, quer ver? Deixa eu só ler aqui primeiro. Aqui. Um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse, estávamos na fazenda arando a terra com os bois enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente, apareceram os sabeus, os atacaram, os levaram e mataram os empregados, a espada, e eu fui o único que
O único a escapar e vir correndo e trazer a nova. Ou seja, nesse momento são os empregados de Jó que são afetados. E somente um sai para contar. Aí quando ele está terminando de dizer, fala, enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo mais notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo de onde, irmãos? Do céu. Um fogo vindo do céu, olha que forte. Caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo. Então, trazendo a notícia. Então, quando um falou que os que estavam ali, os funcionários que estavam cuidando da fazenda e da terra onde havia bois, houve um ataque de povos inimigos que destruiu todo mundo só sobre um. Agora, as ovelhas também são atacadas com fogo que desce do céu e matam não apenas as ovelhas, mas também os funcionários que cuidavam daquelas ovelhas, e só um escapou para fugir. Enquanto o segundo ainda falava, chegou correndo um terceiro mensageiro, ensinou: grupo de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos. Roubaram os animais e mataram a espada os empregados. Ou seja, agora o grupo que cuidava dos camelos também são atacados, matam todos os camelos e também os empregados que tomavam conta dos camelos. Mas e eu consegui escapar. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam no banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Ao ouvir isso, Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou o manto, rapou a cabeça e depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Então Jó dá para nós uma lição de vida extraordinária, porque Jó, ele passa por adversidade que, fala a verdade para mim, você que está aí. Se fosse com você, você trabalhou muitos anos para conseguir ter os seus bois, ter as suas ovelhas, ter os seus camelos, conseguir conquistar a confiança dos seus funcionários, tê-los ali com você para trabalhar. Você teve 10 filhos. Eu falava no domingo lá na igreja e eu falava sobre isso. Já era um cara de bom relacionamento, porque a esposa dele teve 10 filhos. Meu Deus, quando a gente olha para a história dos patriarcas, né, a gente vê o único que teve muitos filhos foi o Jacó, né? Porque Abraão teve os 2, né, que são os principais, teve até outros ali, né? Mas foram com mulheres diferentes, pense bem, para prestar atenção, foram com mulheres diferentes. O Isaac teve 2, né, somente, e o Jacó teve 12, mas também com 4 mulheres. Jacó não teve 12 filhos com a mesma mulher, mas com 4 mulheres diferentes. Ah, mas a questão de Jacó foi porque a mulher não frutificava, aí a própria... Não importa. Importa que ele teve filho de mulheres diferentes. Mas o Jó, quer dizer, ele tem 10 filhos com a mesma mulher. Então ele era um cara que a gente pode considerar um cara de um relacionamento bom, um cara que era desejável pela sua esposa, e ele teve 10 filhos, ele procurava manter dentro do ambiente familiar um ambiente de comunhão, de unidade, a ponto dos filhos fazerem as festas e estarem um na casa dos outros. Inclusive as filhas, né, mulheres que naquela época não eram muito valorizadas, elas também participavam desse momento. Mas o inimigo das nossas almas, ele não quer nos ver bem. Ele tenta de todas as formas atacar a nossa vida. Ele tenta de todas as formas tirar a nossa alegria. Ele tenta de todas as formas roubar aquilo que nós construímos no Senhor. E aí, a questão toda de passar por tudo isso que nós enfrentamos, né? Eu enfrentei essa situação que eu compartilhei sobre o meu início familiar, né? Mas esse início familiar que houve esse conflito dessa denúncia injusta no conselho tutelar, gerou salvação.
sabe? E quando a gente fala de Jó, por exemplo, quando a gente olha para a história de Jó, que passou por todo esse turbilhão de coisas, e não para por aqui, porque depois desse episódio dos filhos, Satanás volta diante do Senhor, tá? Satanás volta diante do Senhor no momento em que os filhos de Deus, né, conforme diz a Bíblia, estão diante do Senhor, ele também vai lá e se apresenta. E quando o Senhor chega a vê-lo, o Senhor fala assim: Viste, meu servo Jó, mesmo depois de você ter me incitado contra ele, ele mantém a sua integridade. Aí foi quando Satanás falou: pele por pele, pele por pele, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. E o Senhor falou: pode tocar, só não tire a vida dele. E é quando Satanás vem e traz toda uma série de enfermidades sobre Jó, a ponto dele usar um caco de telha para se rapar. E aí é quando a mulher dele, né, naquele momento, porque, irmãos, verdade seja dita, não é fácil manter um equilíbrio diante de adversidades tão grandes. Não é fácil a gente ficar serena ou sereno quando tá tudo bem, quando tudo vai mal, você consegue ter esse equilíbrio. Não, e tá tudo bem também você não conseguir ficar assim serena. Importante é o que, depois daquele momento específico de desespero, você age. Porque quando eu falei com você aqui, uns dias atrás aí, da nossa live, que quando nós perdemos a casa, a primeira situação, quando eu me levanto do momento do joelho, eu me desespero. E é quando Deus precisa usar minha filha para me trazer de volta. E aquela mulher, quando ela vê a perda material que ela tem, a perda dos filhos, que são para ela, com certeza para ela foi a maior das perdas, porque o material, por mais que seja importante para nós, não se compara a perder filhos que foram gerados 9 meses. Perder os 10 de uma vez só. Que mãe pensa? Que mãe pensa em perder um filho? E quando perde um, é terrível. Imagina aquela mulher perder 10 de uma vez só. Então é fácil a gente hoje olhar para a história, essa mulher de Jó foi muito incrédula. Não, irmãos, ela foi uma mãe que perdeu 10 filhos de uma vez só, numa tacada só. Sem ter a chance de repente, tá com um, de repente passou mal, o outro. Não, foi todos de uma vez só. Num momento ela tem 10 filhos, no outro momento ela tem que sepultar 10 filhos. Então, quando ela fala para Jó, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre, é aquele momento de desespero que eu e você passamos, porque as adversidades, quando chegam, porque a palavra diz que o dia mal chega, né? O dia mal chega para todo mundo, mas não chega com aviso prévio, ele simplesmente chega. E vai depender de como nós vamos agir diante dessa situação toda. Pode ter um momento de desespero? Claro que pode. Você e eu somos humanos feitos de carne. Jó tinha uma habilidade extraordinária de conseguir se manter intacto, de conseguir, naquele momento em que ele perde tudo, ele rasga suas roupas, que já é um gesto de desespero também, ele raspa a sua cabeça, ele se ajoelha, mas ele adora. Ele não murmura, porque talvez nós poderíamos murmurar. Mas Jó, naquele momento, ele rasga as vestes, raspa a cabeça, em sinal de luto, em sinal de dor, de sofrimento que ele estava passando naquela hora. Mas na sequência dessas atitudes, do externar dos sentimentos dele, ele adora o Senhor. Ele declara: Senhor, está doendo muito. Senhor, está muito difícil suportar todas essas perdas, principalmente dos meus filhos, porque ele não rasga as roupas, ele não raspa a cabeça quando ele está perdendo boi, quando ele está perdendo ovelha, quando ele está perdendo camelo, e infelizmente, ou felizmente, né, na verdade, não infelizmente no sentido ruim, né, mas os empregados têm valor, mas ele ainda consegue se manter de pé, embora ele saiba que são pessoas. Mas quando fala dos filhos é quando o desespero entra em Jó. Então aquela mulher dizer para ele amaldiçoar Deus e morrer, ela não estava sendo incrédula, ela estava externando a dor que ela estava sentindo pela perda que ela sofreu. Então, assim, a gente precisa compreender, porque às vezes é muito fácil para nós ler o texto hoje de uma forma rápida, ler o texto hoje de uma forma corrida. É muito fácil olhar para a sua vida hoje, antes de que você passou, e falar: poxa, mas fulano foi incrédulo, poxa, fulana reagiu assim quando passou por essa situação. Mas e o Deus que ela serve? Exatamente, o Deus que ela serve sabe que ela teria essa dificuldade de passar. Mas olha para a vida de fulano, ela reagiu assim, mas aonde fulano está? Quando a gente
quando eu olho para a minha vida nessa situação aí, né, da questão do conselho tutelar, eu consegui, né, eu fiquei com muita raiva da pessoa, eu não queria mais vê-la, eu não queria meu filho em contato com a pessoa, eu não queria mais essa pessoa na minha casa. E Deus tratou a situação, Deus tratou a questão, a ponto de um dia eu estar na igreja ministrando louvor, linda e maravilhosa, com o coração cheio de amargura, um coração cheio de tristeza, com raiva. E aí a pessoa chegou na igreja e Deus falou: vai lá, perdoa, abraça e perdoa. Eu falei: ah, mas não vou mesmo. Não foi eu que fiz o mal, foi ela. E aí, quando o Senhor fez, quando eu resolvi obedecer, naquele dia foi o dia da conversão, naquele dia a levei na nossa casa, naquele dia houve um movimento e logo na sequência o Almir se converteu. Ela se converteu naquele dia, o Almir se converteu também. E a gente foi vendo a progressão de salvação, de libertação dentro da nossa casa. Eu mudei, eu melhorei, porque eu precisava também de passar por aquela experiência. E aí, quando a gente olha para a vida de Jó, por exemplo, Jó passou por tudo isso, mas a Bíblia não está dizendo que Jó temia Deus, que Jó era reto, que Jó era justo, desviava do mal. Jó era um cara que estava sempre aconselhando, sempre erguendo pessoas, falando com pessoas do temor do Senhor. E os amigos dele, enquanto olhavam para ele naquela situação, mas você está passando por isso porque você pecou. E não é assim, gente. Às vezes a gente passa por situações que as pessoas falam assim: ah, mas você está passando por isso porque você pecou. Você fez alguma coisa errada. Nem sempre é. Tem momentos que a gente passa assim por adversidade porque nós demos brecha, porque nós não, sabe, não tivemos discernimento de determinadas circunstâncias, sim. Mas há momentos que nós passamos por situações porque o Senhor precisa provar para nós, não é para Ele, porque Ele nos conhece. Provar para nós a força que nós temos, ou o Senhor está querendo nos levar a níveis mais altos na presença dele. Mais altos, que é como os humanos entendem. Mas quando o Senhor nos permite aprofundar, a gente percebe que mergulha mais no Senhor. A gente desce mais e se parece mais com o Senhor que nos gerou. E aí, quando a gente olha para a vida de Jó, lá no capítulo 42, ele começa dizendo assim: então Jó respondeu ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. O Senhor perguntou: quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: escute-me e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso eu me arrependo de tudo o que disse. Estou envergonhada e me cubro com o pó da terra e de cinza. Olha que coisa extraordinária. Jó era um homem temente a Deus que desviava do mal, praticava a retidão e a justiça. Mas quando ele passa por essa experiência de perdas, sabe, de dores, de afronta, de adversidade, de frustrações, ele se dá conta de que ele conhecia Deus de ouvir falar. Talvez até aquele momento a maneira de Jó se relacionar com Deus fosse o que muitas pessoas fazem: não, eu vou para Deus porque eu tenho medo do inferno, porque eu não quero ficar aqui nessa terra, não quero, sabe, sei lá. Mas a gente precisa amar a Deus. A gente não tem que estar com o Senhor por medo de ir para o inferno. A gente tem que amar o Senhor porque Ele é o nosso Senhor, foi Ele que nos criou. A gente não veio do macaco, como as pessoas costumam dizer. Nós não viemos do macaco, queridos. Nós viemos do Senhor. Ele nos formou com a sua mão. Ah, mas isso é muito complicado de acreditar. Tudo bem. Mas dizer que você veio do macaco é mais complicado de se acreditar, porque senão cadê? Por que os macacos não viraram pessoas? Não é? Então, assim, eu e você fomos formados do Senhor e temos em nós o fôlego de vida dele. E aí é quando a gente precisa entender. O que nos faz vencer é entender que dias maus não duram para sempre. Aquela adversidade que eu enfrentei não durou para sempre. A adversidade que Jó enfrentou não durou para sempre. Quando ele faz esse reconhecimento de que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora ele podia ver a Deus com seus próprios olhos, a Bíblia vai dizer que ele teve mais 10 filhos, e as filhas dele que ele teve agora eram as mais bonitas.
E sabe com quem Jó teve esses outros 10 filhos? Não foi com outra esposa, foi com a mesma esposa. Porque aquela esposa, quando ela diz amaldiçoa o seu Deus, esse Deus, o seu Deus e morre, era um momento de desespero por conta de todas aquelas notícias ruins que chegaram. Mas ela confiava no marido que ela tinha. Ela sabia a quem ela servia. E tá tudo bem quando em algum momento da sua história você questiona algo sobre você, mas a questão é, ela não foi embora. Ela não abandonou Jó. Ela não foi viver a vida dela, mas ela se manteve ali do lado de Jó, mesmo. Você imagina, se Jó estava se raspando com um caco de telha, imagina como ele não devia estar eu não sei se a palavra é potrificado, né? Aquela pele apodrecida. Vamos usar a palavra apodrecida, né? Vai ficar melhor. Aquela pele apodrecida e ele se raspando. Não sei que tipo de enfermidade era aquela, mas ele usava um caco de telha para tirar aquela angústia, trazer um certo alívio para ele. E a mulher ficou lá, se manteve lá. E quando ele reconhece a grandeza de Deus na vida dela, é ela que está do lado dele, é ela que gera mais 10 filhos a Jó. Sabe? Então a gente precisa entender, aprender que Deus permanece sendo Deus, mesmo quando nós não entendemos. Aquela mulher não entendeu, mas Deus e manteve aquela mulher do lado de Jó e entendeu a situação daquela mulher. Deus não acusou aquela mulher e apontou o dedo para ela, como eu e você fazemos muitas vezes, não. Mas ele compreendeu aquele momento dela, que era um momento difícil. Reconhecer nossos erros sem fugir deles. Foi o que ela fez. Escolheu permanecer firme, transformar dor em testemunho. Hoje, eu estou aqui porque aquela dor que eu enfrentei lá atrás, aquelas dores, né? Eu já compartilhei com você aqui algumas dores que eu enfrentei, mas hoje eu entendo que todas elas não foram para me matar, mas para que isso fosse gerado em testemunho, em propósito. Então, hoje eu entendo, o inimigo queria destruir minha fé através das frustrações. Porque a frustração tenta nos convencer de que Deus nos abandonou, de que a nossa história acabou, de que nós não vamos mais nos levantar, de que não existe mais futuro. Mas o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos levanta, louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje exista alguém aqui no nosso meio que está vivendo o seu dia mal, vivendo o seu dia de adversidade, talvez esteja cansada, frustrada, ferida, ou até decepcionada consigo mesma. Mas a palavra continua dizendo: permaneça firme, porque dias maus passam, mas Deus permanece. Então eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei que tipo de adversidades você está passando, não sei se você perdeu alguém importante ou alguma coisa que foi muito cara para você alcançar. Mas saiba que Deus é poderoso para te dar infinitamente mais daquilo que você perdeu, né? É claro que Deus não substituiu os filhos de Jó. Não, os filhos que perdeu, continua sendo filho. Agora Jó não tinha só 10, já tinha 20 filhos. 10 que foram entregues ao Senhor e 10 que conviviam com ele. Assim como Deus dobrou tudo que Jó tinha, inclusive os filhos. E com certeza Deus dobrou também a admiração daquela esposa ao seu marido. Porque aquela mulher, antes, ela tinha uma visão a respeito do marido, mas agora a visão dela também foi ampliada, porque ela não viu um marido debandando da presença de Deus, mas ela viu um marido se permitindo aprender mais de Deus. Então, hoje eu quero te dizer, permaneça firme. Procure ajuda, procure alguém para conversar, procure alguém para desabafar, procure alguém que possa ouvir e te entender, sabe? Se permita ser cuidado pelo Senhor para que você se mantenha de pé depois de fazer tudo, mas não abra mão de ter o seu tempo a sós com o Senhor, de ler a palavra e de estar junto de pessoas que te levantem e de que pessoas que reconhecem o valor que você tem. Tá bom? Eu quero fazer uma oração com você nesse momento para a gente encerrar e estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Tá bom? Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse tempo agradável aqui com essas pessoas que são tão preciosas.
Obrigada, Senhor, por esta palavra tão rica, tão, Senhor, fortalecedora, cheia de esperança. Porque, Deus, nós sabemos que enfrentamos dias maus, Pai. Quantos dias maus nós, como população brasileira e mundial, posso dizer, enfrentamos dias maus no final de 2019, 2020, 2021, onde tantos de nós perdemos pessoas amadas, queridas, pessoas que foram tragadas pela Covid. Mas o Senhor nos sustentou aqui, Senhor. Aquelas que já tinham terminado seus propósitos na terra foram levadas, mas nós estamos aqui. Então, nos ensina a extrair, Pai amado, todo o ensino que o Senhor tem para nós, Senhor, diante das adversidades que nós enfrentamos. Pai, que nós nos mantenhamos firmes, porque o Deus que nós servimos não muda por causa das circunstâncias. Então, Deus, em nome de Jesus, que Tu abençoes o meu amigo, a minha amiga, que Tu abençoes, ó Pai, o meu irmão, a minha irmã, Pai, que nós juntos continuemos essa caminhada. Eu oro a Ti, Senhor, agradecida no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fica na paz e até a próxima.